O fato do movimento de se dizer que ele se pulverizou muito em demandas muito específicas, que às vezes até a ideia de direitos da mulher, ela às vezes parece muito pequena ou então ampla demais. Você acha que, o fato da mulher negra ter reivindicações específicas, as mulheres lésbicas, as mulheres de minorias religiosas, as vítimas de violência, as vítimas da AIDS, isso fez com que o direito da mulher ficasse uma questão mais geral ou isso deu uma substância maior, mas de qualquer jeito, ligando à questão colocada, se não ficou muito mais difícil a gente avaliar o que é específico da mulher ou o que está relacionado com demandas que são, enfim, de outras clivagens da nossa sociedade. Olha, eu acho que o movimento de mulheres é um movimento que corta realmente a sociedade com demandas diferenciadas. Quer dizer, as mulheres negras têm suas reivindicações e têm problemas específicos, não é? As mulheres educadas, etc., têm outras questões para serem colocadas. Mas isso é característico da nossa sociedade, isso não é um defeito. Porque só é um defeito se nós formos olhar com os olhos de que movimentos políticos são movimentos globais de uma enorme categoria, se possível de uma classe, não é? Que se manifestam. Isso não acontece mais na nossa sociedade. Seria mais confortável, mas não acontece. Então... Vou pedir licença para a senhora para a gente fazer um rápido intervalo e queria corrigir a apresentação que eu fiz da antropóloga, que é Grita Debert e não Guta Debert, como eu falei, professora da Unicamp. A gente volta já já com Roda Viva. Bem, estamos de volta com o Roda Viva, hoje entrevistando Dona Ruth Cardoso, presidente do Conselho do Programa Comunidade Solidária. Você pode participar fazendo perguntas pelo 011-252-6525 ou pelo fax 011-3874-3454 ou ainda pelo endereço do Roda Viva na internet, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Vamos mudar de assunto nesse segundo bloco. Dona Ruth, eu começo com 3 perguntas de telespectador engatilhadas aqui na mesma direção. Carlos Fernandes Moura, do bairro da Saúde aqui de São Paulo, pergunta, eu vou fazer as 3 porque uma coisa tem a ver com a outra. Pergunta se é complicado trabalhar com o presidente da República. Janine Moreno, de Uberaba, pergunta qual a opinião da senhora sobre o comportamento de Hillary Clinton e Newton Fonseca, do Paraíso, aqui de São Paulo, se a senhora se candidataria a um cargo público em 2002, senadora, por exemplo, como já se fala que acontecerá com a Hillary Clinton, esposa do presidente americano. Começo por essa última. Este risco realmente ninguém corre. Eu jamais me candidatarei porque eu não tenho nenhuma vocação para essa vida parlamentar, não é o meu jeito de trabalhar. Mas a senhora fala das outras, mas a senhora não vai... Não, eu acho que é a gente que tem vocação, nem todos os homens vão se candidatar. Não é? Eu acho que isso realmente é algo que as pessoas precisam ter interesse, precisam ter vontade, precisam ter muita vontade, porque é difícil. Então, quanto a isso, estamos tranquilos. A Hillary, eu gostaria de ver se ela realmente vai se candidatar. Né? Eu acho que a discussão ainda está um pouco, assim, quer dizer, criou-se um fato... Um factoide. Um factoide, exatamente. Isso que eu queria dizer em torno disso, e está toda uma discussão. Até hoje eu não vi plenamente manifesta a opinião dela. Mas em várias entrevistas a senhora se referiu de maneira muito simpática à figura da Hillary. Não, sem dúvida. E continuo tendo uma grande admiração por ela. Acho uma mulher extremamente preparada, com uma visão política muito adequada, com uma sensibilidade muito grande também. E que ganhava mais que o marido, né? Ganhava mais que o marido. Essa sim, ganhava mais que o marido. Para compensar as outras que ganham menos. E sem ser, talvez sem baixar o nível da conversa, enfrentou o que se chama aqui popularmente de um rabo de foguete daqueles com muita dignidade, né? Então, eu acho que... E a primeira pergunta é complicado trabalhar com o presidente? Não, eu sempre tive uma situação meio parecida com a que temos agora, não é uma grande novidade, porque eu trabalhava na Faculdade de Filosofia, num departamento e ele no outro, mas dentro do mesmo curso. Não é? Então, sempre tivemos áreas de proximidade e muito claramente mas não de separação. subordinação.
Não de subordinação. Hoje em Mas eu dia considero não que há eu exatamente, a senhora disse que não é governo, né? Eu não acho que tenho nenhuma subordinação a ele. Eu fui indicada por ele para esse programa, como em todos os lugares. Isso não significa... Sim, mas quando vai se discutir verba, ou comunidade solidária, por exemplo, vai discutir verba, tem que discutir com o presidente. Não discute verba. Não? Comunidade Pode solidária discutir não com Clóvis discute verba. Carvalho, que é bem pior. Eu queria Mas eu não fazer também uma discuto verba. pergunta. Nem eu Assim, e nem a Secretaria Executiva do Comunidade Solidária. Quer dizer, o papel. Comunidade Solidária tem dois lados. Deixa eu explicar isso, porque assim facilita tudo. Não é? Tem um lado governamental, que é a Secretaria Executiva, que estava dirigida pela Ana Peliano. Hoje é o Nesse Milton momento Seligman. é o Milton Seligman. O papel da Secretaria Executiva é exatamente articular vários programas que existem nos seus ministérios e fazer com que eles cheguem articuladamente a municípios muito pobres, aonde nunca chegavam. Né? São esses municípios, coitados, que estão por aí abandonados. Então, este é o papel. Portanto, não há orçamento da comunidade solidária. O orçamento, quando nós falamos do orçamento da comunidade solidária, é o conjunto destes programas que estão nos ministérios. Né? Então, nós não temos que discutir verba. São os ministros que discutem. E, do lado do Conselho da Comunidade Solidária, da qual eu sou presidente, é realmente uma organização um pouco difícil de entender, porque eu acho que é a primeira vez no Brasil que se cria um conselho desse tipo. O Brasil tem outros conselhos com representação da sociedade. Por exemplo, o conselho dirigido pela Rosisca, que é o Conselho dos Direitos da Mulher, é uma representação da sociedade. O Conselho do Negro é uma representação da sociedade. No nosso caso, a novidade é que tem uma grande maioria de membros da sociedade civil, tinha 21 membros até o último conselho, e tem ministros também. Então, se estabelece um diálogo, é uma forma de nós levarmos uma reivindicação, não necessariamente uma reivindicação, mas as ideias da sociedade e de nós conseguirmos produzir esse Dona diálogo. Ruth, vamos falar de governo um pouco? A Eu senhora... não sou do governo, nunca- você sabe, né? Hã? A senhora, em 94, durante a campanha, a senhora nunca se mostrou muito entusiasmada com a ideia de ter um marido presidente da República. Depois, na reeleição, a senhora também não escondeu que não se mostrou nada estimulada à ideia da reeleição. Mas, como a senhora costuma dizer, a reeleição está aí. Passou e é uma realidade. Os primeiros 3 meses, 2 meses e pouco de governo, não indico, quer dizer, são 2 meses de turbulência, sendo mais claro, quer dizer, de um momento muito ruim para o governo. Então, eu lhe pergunto, aquela sua posição, aquela sua avaliação, ela foi intuitiva ou foi racional? Não, eu acho que você está juntando umas coisas que não tem muita relação uma com a outra, né? Quanto ao fato de que, antes da primeira eleição, eu me mostrasse duvidosa sobre o que seria a presidência da República, eu acho que ela é muito normal. Quer dizer, nós não somos uma família, nem eu, e acho que também posso dizer que também Fernando Henrique não é, de uma carreira política que começa como vereador, vai para deputado, vai ser senador. Quer dizer, as coisas aconteceram um pouco por acaso, não é? Quer dizer, a primeira ida para o Senado foi com a eleição do Montoro aqui. Depois houve uma reeleição para o Senado. Mas realmente não era nada previsível. Nunca ninguém pensou que ele pudesse chegar a presidente da República, nem eu. Daí o meu susto, não é? Quer dizer, não é alguma coisa para a qual se pudesse dizer que nós estávamos muito preparados, não é? E nunca foi também uma grande ambição minha, de modo que era, Mas a senhora está era um pouco desconfortável? difícil. A senhora está desconfortável morando em Brasília, no Palácio, com políticos em volta, é uma coisa que incomoda esse cerco da Sempre me imprensa? fazem essa pergunta de... Bom, primeiro, Brasília, eu acho uma cidade agradável, eu conheço muito pouco, porque eu só fui para lá já na presidência da República, de modo que eu saio do Palácio, A senhora vou para o continua trabalho, achando uma cidade volto. provinciana, como a senhora achava no início? Não achava, isso foi uma coisa... Eu não sei como surgiu essa ideia. Está na pesquisa da TV Cultura. O que é aqui? Na pesquisa Não, que nós recebemos. O recorte está no É, um recorte recorte de de jornal. jornal. Agora, eu realmente, eu nem posso achar isso ou aquilo, porque é o que eu estou dizendo, eu não conheço Brasília.
Eu, ao contrário, eu acho que Brasília deve ter lá vários lados interessantes. Eu tenho uma filha que mora lá, por exemplo, que adora. Mas eu tenho uma vida muito restrita na cidade de Brasília. Né? Mas eu queria E a fazer reeleição? uma pergunta. Deixa eu só responder como- essa coisa que Faltou realmente a é uma coisa- reeleição, dona Ruth. Hã? Faltou a reeleição. Porque Não. a senhora ainda estava relatando o primeiro episódio lá atrás. Tá, eu vou voltar à reeleição. Eu quero responder essa Por pergunta que favor. ele me fez, de que se eu me sinto desconfortável porque o ambiente é político, porque... Para mim, realmente, não é isso que é desconfortável. Eu acho que os políticos, há os mais simpáticos, os menos, os mais agradáveis, os menos, como em qualquer categoria. Não é? Se eu for à universidade, também eu vou ter preferências. Mas, realmente, eu não tenho nenhuma dificuldade em estar com eles. Aliás, estou muito pouco, porque como eu estou fazendo meu trabalho e as coisas são mais ou menos isoladas, o tempo é pouco, mas eu não tenho não é essa a minha dificuldade. Qual que é a dificuldade? Também não é morar no Palácio Alvorada. Quer dizer, o palácio é palácio. Eu costumo sempre dizer, e daí vem essa interpretação de que eu não gosto, o que eu digo é que o palácio é um edifício público, ele não é minha casa. Entende? Eu não tenho que dizer se eu gosto ou não gosto disto ou daquilo. É um edifício público de representação e eu estou lá de passagem. Né? Eu acho bom não perder isso de vista. Então, a minha casa é outra. Agora, essa limitação que a senhora diz, por exemplo, de não conhecer Brasília, quer dizer, a senhora mora em Brasília, né? Já está no 5º ano morando em Brasília, pelo menos, né? Essa limitação de não conhecer Brasília advém do fato da senhora ter a posição que tem, né? Ser mulher do presidente da República. Isso incomoda a senhora? A senhora gostaria de poder ter uma vida menos pessoa jurídica e mais pessoa física, digamos? Claro que eu gostaria. Eu acho que todas as pessoas gostariam. De vez em quando eu consigo, né? A senhora Quer dizer, se eu não sou esconde, assim? muito disciplinada nessa matéria. Mas E a eu reeleição? queria Eu só fazer- queria A voltar à reeleição. reeleição. Eu queria voltar porque, efetivamente, na segunda disputa do presidente, a senhora deu uma declaração que várias vezes foi repetida, de que a senhora era a favor da instituição reeleição enquanto tal, mas não para Mas que eu o preferia que presidente. não fosse para ele. Exatamente. Né? A senhora estava certa ou não? Não estava. Eu realmente não estava por causa da votação que ele teve. Então, quer dizer, quem estava divergindo do povo era eu. Né? Agora, eu sou a favor da reeleição. Eu acho que realmente ou o mandato é maior ou existe reeleição, como é em todos os países do mundo. Por isso eu sou a favor. Evidentemente que existem limitações quando a gente está numa posição pública, não é? E que eu preferia ter economizado isso. Mas não economizamos, então também vamos continuar. O que eu escuto pela cidade de São Paulo, andando de táxi, que é um bom lugar para a gente ouvir o que parte da opinião pública tem a dizer sobre as coisas da vida e sobre o governo, é uma frase só. Diz assim, puxa vida, por que o presidente Fernando Henrique lutou tanto para ter a reeleição se era para chegar na situação em que nós estamos hoje? Como é que a senhora responderia a uma observação Eu desse tipo? responderia que se não fosse ele, talvez estivéssemos pior. Porque realmente eu acho que ele tomou atitudes extremamente corajosas, 15 dias antes da eleição, dizer que realmente vai haver uma série de restrições, etc. e tal, eu acho que é um exemplo único. E assim mesmo foi reeleito. Bom, se existe uma crise, e essa crise nos pega de rabeira, não é? E existem problemas, dificuldades, porque evidentemente não é fácil combater a inflação e isso tem que ser feito com uma mão muito firme. Então, eu acho que se não tivesse havido a reeleição e não fosse ele próprio a continuar a conduzir esse processo, nós estaríamos pior. A senhora não está frustrada, dona Ruth? Porque a senhora, Eu? de um lado, está na comunidade solidária tentando acabar com a miséria, diminuir a miséria, e algumas coisas têm sido feitas de forma muito exemplar. Mas, do outro lado, quando a economia vai para uma recessão, quando se fazem cortes em gastos sociais, é como se a senhora estivesse enxugando gelo, ou não? Não estou enxugando gelo, não. Bom, primeiro estou fazendo os programas nos quais eu acredito, estou fazendo esse mecanismo da sociedade civil poder conversar com o governo e vice-versa, e isso eu acho muito importante. Agora, os cortes nos programas sociais foram feitos, eu acho que sempre preservando os programas dirigidos para os mais pobres. Inclusive, eu tenho até aqui na pastinha, porque eu sabia que ia me perguntar isso, tem um quadro publicado pela Folha de São Paulo no dia 22, domingo, no outro domingo, não é? Com todos os cortes. Bom, esse quadro coloca uma série de coisas misturadas. Existem realmente cortes. Nós estamos passando
por um momento difícil de ajuste fiscal, que é fundamental para preservar o direito dos mais pobres, exatamente. Agora, nós estamos misturando alhos com bugalhos. Na saúde